nosso último pregador é o pastor Caio Fábio. Eu vou deixar a palavra com ele agora. Quero saudar a todos vocês com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Dizer que é um privilégio, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu fiz uma viagem rápida, a gente chega na carreira e tem que sair também correndo muito. Tive o privilégio de poder ter um dos meus filhos, meu filho mais velho, vindo comigo, e depois voltando para casa ainda hoje. Nós vamos pegar a última ponte aérea. Quero também dizer que há muito tempo eu gostaria de ter tido esse privilégio. Não foram poucas as vezes que eu recebi convites para participar deste evento nacional da Juventude Batista, mas por razões de agenda nunca tinha sido possível antes. Fiquei feliz no ano passado quando eu verifiquei que dava para a gente agendar, estarmos juntos. Quero que você saiba que é meu privilégio estar com você hoje aqui, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé um pouquinho. Tem algum conterrâneo meu aqui do Amazonas ou de Manaus? Olha só, esse é o povo que vai ficar na porta da Nova Jerusalém, oferecendo cupuaçu para todo mundo que for entrando. Ontem eu estava comendo um pirarucu de casaca na casa de um amigo meu. E olha só, isso é coisa de amazonense e paraense, né? Certo. E alguém falou, mas que peixe é esse? Eu falei, esse é o peixe que é servido na esquina da 4ª Avenida com a 5ª Avenida, na Nova Jerusalém, na frente do Rio da Água da Vida. Então, quem quiser saber qual é o gosto dessas coisas celestiais, comece a aproveitá-las já hoje, aqui e agora. Por falar em peixe, vamos abrir no livro de Jonas. Certo? É uma boa passagem de Pirarucu para Jonas. Jonas está aqui na página 903 do Velho Testamento. Jonas, página 903 do Velho Testamento. Eu vou ler verso 1 do capítulo 4 em diante. Capítulo 4 de Jonas. Quantos trouxeram Bíblia? Eu quero ver se você trouxe Bíblia. Vamos ver. Pessoal, maravilha. Todo mundo com Bíblia? Todos já abriram? Abre Jonas, então nós vamos ler no capítulo 4. Eu quero pedir uma coisa, e eu sei que eu vou ser atendido. Queria que desse momento em diante ninguém andasse, ninguém conversasse, não houvesse distração ou movimentação alguma. Queria que você prestasse toda a atenção de que você dispuser. Jonas, capítulo 4, do verso 1 em diante, diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira, Jonas? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma aramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, fez subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite
e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor juntos. Ó Pai, nós invocamos o Teu nome juntos aqui, e agora nós nos oferecemos a Ti, ó Espírito Santo. Pedimos que Tu venhas nos dar luz, muita luz, para que a nossa mente possa discernir Tua palavra. E eu quero pedir que Tu venhas colocar a Tua unção sobre nós, para que a Tua palavra seja anunciada com graça, com poder, e que ela se imprima na mente de cada um de nós. Eu peço que seja assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar-se. Vocês ouviram muitas coisas aqui esses dias. Desafios, avaliações, análises, sugestões, horizontes novos foram abertos. E agora é a hora de perguntar, e daí? Você vai voltar para casa e pode voltar com tudo isso na cabeça, sem transformar nada disso em vida nem em projeto. A maioria dos que estão aqui vivem hoje o tempo mais significativo, mais crucial, mais estratégico, mais definitivo, mais vital de toda a sua existência. A maioria dos que aqui estão aí nessa faixa etária entre 15 e 16 anos de idade e os 30, aonde as decisões que a gente toma têm consequências profundas, por mais simples que elas se apresentem, por mais banais que elas às vezes apareçam, elas dão rumos, elas dão nortes, elas dão perspectiva, elas dão direções, elas estabelecem tendências para a existência de cada um de nós. Minha questão hoje aqui com você é, e daí? Depois de saber de tudo que você sabe, de ouvir tudo que você ouviu, o que você vai fazer com a informação que você recebeu? E eu escolhi falar sobre Jonas, porque ele é um indivíduo que as coisas que você ouviu, que soube das coisas que você ficou sabendo, que recebeu os desafios que você recebeu, mas fez a opção errada. Ele tinha chance de enxergar a vida com os olhos de Deus, de amar a vida com o coração de Deus, de responder a ela conforme a resposta adequada à proposta de Deus, mas ele fez uma opção diametralmente oposta. Ao invés de amar a cidade, ele resolveu amar ervas e se preocupar com minhocas. O projeto existencial da vida dele deu uma guinada radical, porque ele é aquilo que a gente podia chamar hoje, apenas traduzindo para os nossos tempos, um evangélico que morava em Samaria 2.750 anos atrás. E um dia, esse homem acorda, abre a janela e ouve a voz de Deus. Deus diz: Jonas, eu quero te mandar para a cidade de Nínive. Aí ele diz: para Nínive não, Senhor. Nínive não é a capital dos opressores, desses imperialistas que puseram a pata deles aqui sobre o reino norte de Israel e nos oprimem. Não são eles que querem nos subjugar, não são eles que tributam pesadamente sobre nós, que arrancam os nossos impostos, não são eles os que nos ameaçam, não são eles os que querem nos conquistar culturalmente, não são eles os que querem nos impor seus deuses, não são eles esses que tentam marionetar, conduzir a nossa vida, os de Nínive. Eu não vou para Nínive de jeito algum. Ele era nacionalista, ele era xenófobo, ele tinha raízes e paixões profundíssimas pelo seu povo e não admitia sob hipótese alguma que Deus amasse a quem ele não amava, e que Deus quisesse salvar aqueles aos quais ele gostaria de ver absolutamente fritos. O perfil existencial e emocional de Jonas é basicamente o seguinte: ele amava muito a Deus, mas ele amava o seu povo, Israel, um pouquinho mais do que ele amava a Deus. Aí Deus diz: Jonas, você me ama? Ele diz: eu te amo.
vai pregar para o povo de Nínive que está perdido, essa é a minha vontade. Ele diz, ó Deus, eu amo muito o Senhor, mas eu amo Israel um pouquinho mais. Pregar para esse povo significa que se eles se converterem, o meu povo vai continuar sob a dominação e sob o jugo deles. Aí, ele conseguia amar a muita gente, mas não conseguia amar a todos, porque havia alguns a quem Deus amava, que Jonas não conseguia amar sob hipótese alguma. Quando ele fez essa opção seletiva, de não amar a todos os que Deus amava, mas de amar apenas aqueles que eram ideologicamente coerentes com ele, que faziam parte do projeto e dos sonhos dele, quando ele faz essa opção, Jonas vira não um profeta, ele se transforma num pequenez. A visão dele se encolhe, se afina. Ele diz o seguinte: Deus quer que eu vá para Nínive, mas eu vou para o Alasca, eu vou para a Antártica, eu vou pegar o navio para o cruzeiro mais distante do planeta. E ele sai de Samaria, vai ao porto de Jope, em Tel Aviv, compra uma passagem pedindo o destino mais longínquo concebível, uma terra onde nem Deus a visitasse. E alguém diz, vai para Tarsis, porque lá nem Deus conhece. Aí ele entra no barco, entra no navio, e a visão dele se encurta, porque ele acha que é possível fugir para um lugar onde Deus não conhece. Mais uma vez, ele se reduz, ele se apequena, e a visão dele se acanha, e ele vai se tornando míope. Entra no navio, e nessa viagem, ele é caracterizado de três maneiras. Em primeiro lugar, ele é visto como aquele evangélico roncador inveterado. Porque há um texto da tradução hebraica, do Velho Testamento, para o grego, do hebraico para o grego, chamada de Septuaginta, que diz que Jonas foi percebido no porão do navio onde ele estava, porque ele roncava muito. O nosso texto diz assim, dormia. A Septuaginta diz, e roncava, e ressonava. Era aquele, para mim é um conforto enorme, saber que Jonas roncava, porque eu também ronco uma barbaridade. Né? Mas o fato é, que ele está lá embaixo, todo mundo aqui em cima, no convés. O tempo começa a ficar complicado, o vento sopra contrário, as ondas se encapelam, eles começam a achar que vão a pique, começam a jogar para fora material secundário, supérfluo para salvar o navio. Cada qual começa a orar para o seu Deus. Um invoca Baal, outro invoca Dagon, outro invoca Moloque, outro invoca Poseidon. Cada um invoca seu Deus e Jonas ronca. Isso é uma espiritualidade ruidosa. Lá embaixo no navio. Roncos profundos. Aí o capitão diz, puxa, as ondas espumejam, os relâmpagos cortam o céu, os trovões rebumbam, mas eu ouço um ruído mais poderoso do que tudo, vindo do porão do navio. O que será isso? Será que o navio já está afundando? Aí eles descem lá e Jonas, arrebatado, acordam o homem e o chamam para vir para o alto, para se unir em preces a um panteão de pessoas, cada um invocando a deuses diferentes. E aí ele recebe a sua segunda caracterização. Ele é visto agora como evangélico que não ora nunca e que recebe lição teológica dos pagãos. O pessoal diz, olha, está todo mundo orando, você não ora? Ele diz, não. Escuta, qual é teu Deus? Aí ele diz, eu tenho um Deus sim, o meu Deus é o Criador do céu, da terra e do mar. E eu estou fugindo dele neste navio para Tarsis. Aí o pessoal diz, você é doido, rapaz. Olha, aquele ali, o Deus dele é o Deus do mar. Então quando ele está mal com Deus, ele foge para a terra. Aquele outro ali, o Deus dele é da terra. Quando ele está mal com Deus, ele foge para o mar. Aquele ali, o Deus dele é o do céu. Então ele nunca foge para lugar nenhum, ele não tem saída. Para você é um estúpido, porque você diz que o teu Deus é o Criador do céu, da terra e do mar. O que você está fazendo nesse navio? Isso aqui é o mar, lembra? O
que a gente faz com você? Aí o Jonas recebe a terceira caracterização. Ele passa a ser o evangélico azarado. Pode jogar as sortes aí à vontade. O capitão, dono do navio, diz: vamos jogar as sortes para ver em quem que essa culpa repousa. Aí joga lá aquela loteria da desgraça, não é a porta da esperança, é a porta do inferno. Jogam aquilo ali, adivinha em quem caiu? No irmãozinho, no evangélico Jonas. Aí, é você? Sou eu é que estou fugindo do Deus Criador do céu, da terra e do mar. O que a gente faz com vocês? Não sei, adivinha, nós estamos no mar. Me joga na água, eu mereço. E aí eles jogam Jonas no mar. A sorte cai sobre ele, diz a Bíblia. Isso é uma linguagem reverente e piedosa. Para ser pagã, a linguagem tinha que ser assim: o azar recaiu sobre ele. Aí jogam-no no mar. E acontece uma coisa fantástica. Ele vai parar direto no Seminário Teológico Batista Baleal. Imersão pura. Ele vai aprender na prática a doutrina da imersão. Aí ele é engolido, mas no momento que ele é engolido, ele não sabe onde caiu. Ele não sabe se é um buraco negro, ele não sabe se é a quarta dimensão, ele não sabe se é uma porta multidimensional, ele não sabe se é o avant-premier do inferno. É um lugar escuro, liso, estranho, melado. Foi um cachalote, eram 3 estômagos. Se era uma baleia, eram 6. Aí lá vai ele, passando por aquilo ali. Encontros estranhos, hálitos indecifráveis. Aí ele chega ali, apalpa: estou no seminário. Fazendo um curso profundíssimo. Era um curso de reflexão psicoteológica abissal. Como entrar em depressão e sair dela pela graça de Deus. Duração de 3 dias e 3 noites. E foi aí, nesse curso intensivo, que ele aprendeu a orar. Quando Deus o mandou ir para Nínive, era tão óbvia a resposta dele que ele não deu nem atenção a Deus. Não orou para saber se devia ir para Tarsis. Não orou no navio quando o navio afundava. Não orou nem para pedir a Deus que a sorte dele mudasse. E agora, já no último ano do seminário, na última fase, ele arranca a sua primeira oração. Já quase sem fôlego, ele ora: Senhor, será que eu vou voltar ao teu santo templo? Eu estou aqui lançado da tua presença, lançado da presença do mundo dos mortais. Estou coroado com algas. E eu estou no coração dos mares. Senhor, ouve a minha voz. Estou falando contigo. E a palavra de Deus diz que esse Deus, Criador do céu, da terra e do mar, ouviu a voz do evangélico Jonas, mergulhado no quarto mais escuro do Seminário Batista Baleal. E o tirou do curso de reflexão psicoteológica abissal. E disse: agora, meu filho, eu vou te dar uma missão. Chega de reflexão teológica. Arregaça as mangas. Você vai pregar em Nínive. E aí, Jonas é vomitado numa ressaca de uma praia mediterrânea. Se fosse hoje em dia, os surfistas iam sair todos na carreira. De repente, ele sai num jacaré de dentro da boca do grande peixe. Calhau até a praia, ele sai assim. Os surfistas de Cristo hoje o contratariam na mesma hora, não é? Ser o primeiro do ranking a sair numa situação dessa. Aí ele fica sem pai, sem mãe. Onde será Nínive? Deixa eu ver se eu dou uma chegada lá. Ele ora e, como resposta à oração, Deus o tira do seminário e o manda para Nínive. Só que em Nínive dá tudo errado. Do ponto de vista dele, ele chega lá,
Diz, Deus quer que eu pregue? Pois bem, eu vou pregar a minha pior mensagem. A mais curta e a mais desgraçada. Vou dizer para eles, ou vocês se convertem, ou em 40 dias vai cair fogo do céu. Anda por Nínive, para na primeira esquina, puxa o pior esboço, faz a sua cara mais raivosa, unge o sermão com os seus sentimentos mais amargos e diz, ou vocês se convertem ou Deus vai subverter essa cidade. E o povo adora a mensagem dele. Aí ele entra em pânico, meu Deus, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Aí vem a segunda tragédia que acontece na vida dele. Ele se chateia profundamente, não só porque o povo gosta da mensagem que ele preparou para ninguém gostar, mas o rei se converte. Que coisa horrorosa. Esse pagão desgraçado, petista para alguns, ou pefelista para outros, ou do PSDB para o gosto de alguns outros. Depende da sua matiz ideológica, é o oposto da tua. E agora o que eu vou fazer? Eu vou chamar de irmão? Vou dar a paz do Senhor para ele? Para piorar a situação dele, não só ele prega e o povo gosta e o rei se converte, mas ele acha ridícula essa reação desse povão brega, ninivita, que de repente resolve jejuar, orar, amar a Deus e buscá-lo de todo o coração. Ele diz, está ficando ruim esse negócio aqui. Para completar a tragédia, ele entra em crise com aquelas manifestações supersticiosas, dessa tentativa de devoção ecológica animal. Porque diz a Bíblia que até os bois, as vacas, as cabras e as ovelhas começaram a jejuar em Nínive. E Deus achou o máximo. Jonas, olha só, você está vendo? Jerusalém nunca fez isso. Jezreel na Samaria também não. Mas Nínive, eu mando para Jerusalém e para Samaria os melhores profetas que pregam as melhores mensagens e eles fecham o coração. Você prega a pior que você tem, Nínive se converte. O rei se volta para mim, o povo jejua e até os animais gemem devocionalmente. Aí então, Jonas se retira da cidade, guarda no coração a esperança de uma última reviravolta. Ele pede a Deus, no segredo da alma dele, que haja um revertério social, espiritual em Nínive. Ele senta de longe no monte, olha para a cidade e diz, quem sabe isso é amor de verão, quem sabe isso é conversão brasileira, quem sabe isso passa logo, quem sabe isso é epidêmico, quem sabe é só um acesso de congressista apaixonado, quem sabe depois do 10º cântico eles mudam de ideia. Aí ele senta e fica de longe, doido que o carnaval começasse, pedindo a Deus que a prostituição voltasse à esquina, querendo logo que os meninos e as meninas de rua reaparecessem, louco para flagrar uma mulher saindo com o marido da vizinha. Tomara que a perversão comece, que aí a mão de Deus vai vir sobre essa cidade, vai esbagaçá-los como se esbagaça uma barata. Placo. Mas nada disso acontece. Ao contrário, começa a bater um vento desgraçadamente quente na cabeça dele. Ele tinha levantado assim uns pedacinhos de madeira, uma aramada para cobrir a cabeça dele. Semana passada eu estava na Samaria, não em Nínive, lá na Mesopotâmia, mas peguei esse vento calmoso oriental, é o mesmo que sopra do deserto da Mesopotâmia. Quase 50 graus de calor, quando ele sopra no seu rosto. E aí ele não consegue nem respirar. Eu tinha ainda uma Kombi com ar-condicionado me esperando. O coitado não.
e olhando ali, esperando Nínive acabar, e a Nínive não acaba. Ele que estava quase morrendo enquanto esperava. Aí de repente, Deus diz: coitado Jonas, seminário, sofreu tanto, aquele curso tão profundo, teologia abissal, que está agora morrendo de tristeza. Eu vou ajudar o Jonas, vou fazer um pé de maracujá crescer sobre a cabeça dele. Aí Jonas experimenta a primeira paixão existencial dele, se apaixona por um pé de maracujá. Vem crescendo, uma dessas ervas que crescem rápido. Se fosse hoje em dia, ele ia escrever, não o meu pé de laranja lima, como há 20 anos atrás, mas meu pé de maracujá, escrito por Jonas de Samaria. Aí aquilo cresce sobre a cabeça dele, aí ele chega e diz: aleluia, obrigado Senhor. E o maracujá, a erva crescendo ali, se esparramando, isso que aliviou bastante. Dorme bem. No dia seguinte o vento calmoso oriental sopra de novo. E aí uma lagarta, um verme, um caterpillar começa a vir na direção da erva de Jonas. E quando Jonas olha, o dia vem amanhecendo, aquele calor soprando, e ele olha, o pé de maracujá já era. A bicha tinha comido tudo, não sobrou nada. Aí ele entra em crise, ele fica arrancando os cabelos com um ódio horroroso. Porque ele havia ficado cara a cara com o seu pior inimigo. O pior inimigo dele era um verme. Era um verme. As preocupações existenciais de Jonas tinham sido reduzidas ao nível da verminose. Veja só o que acontece com um evangélico que perde a visão de Deus. Ele é profeta, ele ouve a voz de Deus, ele diz não para Deus, Deus diz para Nínive, ele diz não para o sul da Espanha, ele para de orar, os pagãos se tornam mais devotos do que ele ronca na sua perdição existencial, ele acaba, faz esse curso profundíssimo que internaliza dele uma consciência sobre a onisciência de Deus, mas isso não é tudo, ele aprende de Deus, mas não deixa o amor de Deus entrar nele, ele não ama aquilo que Deus ama, ele não vê aquilo que ele quer, que Deus quer que ele veja, ele vai, ele prega a palavra, com austeridade, com ortodoxia, com intensidade, mas não tem paixão e não tem amor. O povo se converte e ele não vibra. As pessoas se voltam para Deus, mas ele não sente. E o mundo dele está reduzido a vermes e ervas. O grande inimigo dele agora é esse verme. A visão desse evangélico pequenês que é incapaz de amar o que Deus amava e de ver o que Deus queria que ele visse, acabou achando o seu próprio nível de interesse, ervas e vermes. Agora olha aqui para mim. Isso aqui foi uma introdução rápida e simples para trazer você onde eu queria trazer você. Jonas pode ser você, mas Nínive, com certeza, é no Brasil. Você podia repetir isso comigo? Jonas, repita comigo, Jonas, posso ser eu, mas Nínive, com certeza, é no Brasil. Quando eu olho para a história de Jonas, quando eu vejo esse profeta que perde a visão de Deus, que tem a visão reduzida, os horizontes estreitados, a perspectiva feita míope, que se enche de preconceito, que se enche de confinamentos pessoais, que é incapaz de se alargar, que é incapaz de amar a quem Deus ama, que se torna seletivo, que se torna enguetado, fechado. Quando eu penso neste homem, que tinha tudo para ser um profeta, que entra para a história como alguém que tem prazer nos grandes atos e nos grandes feitos de Deus, mas acaba se tornando a grande piada cósmica de Deus. Quando eu penso nele, eu fico imaginando como é fácil que eu e você percamos a visão da cidade
e acabemos gastando a nossa vida lutando com questões do tamanho de ervas e de vermes. É o que eu vejo toda hora, é o que eu vejo todo dia. Gente que não consegue identificar as grandes lutas. Gente que não consegue perceber a grande razão para viver e a grande razão para morrer. Gente que não consegue emprestar à sua própria existência um sentido pelo qual vale a pena brigar as grandes brigas da vida. Gente que vive vida de pequenez, vida de gatinho de madame. Gente que reduz a existência a coisas mínimas. Gente que não descobre, gente que não percebe, gente que não identifica aquilo que faz sentido na vida. Gente que diz que ama a Deus, mas não ama as coisas que Deus ama. Gente que diz que tem a luz do mundo iluminando a vida, mas não vê um palmo além da cara as grandes causas e as grandes coisas de Deus. Gente que confina a existência às quatro paredes de um templo, se largamente ao espaço da denominação, se extraordinariamente ao espaço da igreja, mas não consegue ver o mundo, não consegue ver o país, não consegue ver a cidade, não consegue ver as crianças, não consegue ver as prostitutas, não consegue ver os perdidos, não consegue ver os grandes mecanismos que fabricam a história em volta de nós, não consegue ver nada porque estão confinados a esse microcosmo da religião. E o grande apelo que surge aqui, a grande chacoalhada que o Espírito Santo quer dar em mim, quer dar em você, hoje aqui, é esta que pergunta: qual é a tua visão? Tu vês a cidade ou tu estás brigando com ervas e com vermes? Quais são teus temas? Qual é a tua agenda? Qual é teu objetivo? Quais são teus propósitos? Quem é teu inimigo? Quem é aquilo pelo que você vive? Enfim, o que você vai fazer dos próximos 40 anos da sua vida? Vai regar planta? Ou vai querer salvar homens e mulheres? Vai comprar inseticida para combater lagarta? Ou vai querer viver para ver cidades transformadas, sociedades revolucionadas, histórias mudadas? Jonas pode ser você, mas Nínive com certeza é no Brasil. Para a história de Jonas, e pensando na relação de Deus com Nínive, há algumas coisas que eu quero afirmar categoricamente hoje à noite aqui. A primeira delas é que assim como Deus amou Nínive, eu tenho certeza que Deus é apaixonado pelo Brasil. Eu vou a esse país há muitos anos, de norte a sul, de leste a oeste, 2, 3 vezes por semana, cidades grandes, cidades pequenas, vilas, lugares os mais diversos. Às vezes surgem oportunidades as mais variadas. Todos os anos eu recebo 40, 50 convites para pegar em nações diferentes nesse planeta, mas eu tenho aceito no máximo 3 ou 4 por ano, por uma razão simples: eu sei que Deus está apaixonado por este país. Eu sei que há alguma coisa que Deus quer fazer aqui, para que daqui exploda alguma coisa que tenha repercussões no mundo inteiro, espiritualmente falando. Eu sei que Ele ama esse país, apesar das religiões exploradoras que comercializam a fé das pessoas e que graças se expandem entre nós. Eu sei que Ele ama esse país, apesar do Exu Caveira, da Pombagira, da Iemanjá, do Tranca-Rua. O Deus do Brasil é o Senhor Jesus. Eu sei que Ele ama este país, apesar dos políticos corruptos, apesar das manipulações do orçamento, apesar de todas as coisas que nos enojam e que a gente vê em abundância em volta de nós. Eu sei que Ele ama esse país, apesar das injustiças que amontoam riquezas nas mãos de uns pouquíssimos e democratizam e socializam pobreza e miséria com milhões de outros que não têm acesso à vida e à dignidade.
Eu sei que Ele ama esse país, apesar da violência urbana, apesar do trânsito que mata, apesar das favelas encasteladas e dominadas por traficantes, apesar de polícias que deviam trazer paz e que acabam se tornando esquadrões de morte e de criminalidade. Eu sei que Ele ama este país, apesar do abandono infantil, apesar das crianças que nascem para morrer, apesar daqueles que são comidos por vermes que crescem no estômago ainda infante de meninos e meninas no Nordeste do Brasil. Eu sei que Ele ama este país, apesar da miséria que aparece de maneira brutal, como úlceras nas nossas grandes cidades, nas favelas, que se projetam como alto relevo de desgraça ante os nossos próprios olhos. Eu sei que Ele ama esse país, apesar da esperteza de governantes, de empresários e de alguns que sempre querem a via mais curta, ao invés de fazerem opção pela via honesta. Eu sei que Ele ama este país, apesar dos evangélicos, apesar do nosso oba-oba, apesar da nossa brincadeira, apesar do nosso faz de conta que Deus é Deus, apesar disso tudo, eu sei que Ele ama este país e que Ele quer escrever uma história de redenção e de salvação que passa pelo Brasil, em nome de Jesus. Agora eu queria dizer uma coisa a você. Eu toda hora vejo pessoas falando nos grandes inimigos do Brasil. Preste atenção no que eu vou lhe dizer em nome do Senhor Jesus. Os piores inimigos do Brasil, os piores inimigos na conquista espiritual do Brasil, não é o diabo, não. E nem são as forças hostis que existem nesta nação. Os piores inimigos do Brasil, na conquista do Brasil, somos nós mesmos. Nós. O diabo não ameaça tanto o Brasil quanto você ameaça, quanto eu ameaço. Tanto quanto, o pior inimigo de Nínive era Jonas. Jonas é que trabalhava contra. O Espírito Santo queria salvar Nínive, Jonas não queria. O Espírito Santo queria converter a cidade, Jonas tinha outros projetos. Talvez você diga, mas em que medida em que eu posso ser inimigo da conquista do Brasil? Quais são as posturas evangélicas que trabalham contra a salvação do Brasil? Quais são as características do espírito recalcitrante de Jonas que estão presentes entre nós e que trabalham contra aquilo que o Espírito está querendo fazer? Porque veja bem, o Brasil está sendo sacudido pelo Espírito Santo não é por causa dos evangélicos, é apesar dos evangélicos. Eu vou te dar 10 referências básicas de coisas que trabalham hoje contra a conquista do Brasil e que são coisas que a gente tem que mudar, não na Rede Globo, mas na igreja. Não nos grandes jornais e na grande mídia do país, mas no púlpito da igreja. Não no Congresso brasileiro, mas nos congressos das denominações. Não da esquina da prostituição, mas no bate-papo pequeno, mordaz e maligno que anima a boca e a língua de milhões de nós. Em primeiro lugar, nós precisamos identificar e enfrentar essa mania de perseguição que nós evangélicos temos. Não dá pena dos evangélicos. O país está aberto, mas está todo mundo ainda se achando perseguido. Eles têm raiva da gente. Alguns repórteres encontram comigo e dizem assim, o que deu em vocês na igreja? Que a gente acaba fazendo reportagem ruim contra vocês, porque a gente já acha que vocês gostariam que a gente fizesse reportagem ruim mesmo. Dificultam o trabalho, dificultam o acesso, já dizem pra gente que a história de vocês com a gente é ruim. Vocês já dão uma agenda, uma pauta para nós. Esse
Essa mania de perseguição é diabólica, gente. Eu não tenho que me ver como vítima da existência. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu não estou encurralado, eu não estou apavorado, eu não estou intimidado e eu não estou perseguido. Eu estou marchando e andando no poder do Espírito Santo em nome de Jesus, porque Ele não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Segunda coisa que atrapalha todo dia a gente é o complexo de minoria. É a mania de que nós temos que ser poucos. De que coisa para ser boa e para ser de Deus tem que ser pequena. Enquanto nós não nos vermos livres desse complexo de minoria, nós não vamos oferecer a Deus possibilidade de que Ele haja com o espaço, com a grandeza, com a criatividade que o Espírito Santo quer agir entre nós. Terceiro lugar, precisamos acabar com essa síndrome de gueto, de comunidade fechada, que tem linguagem própria, que diz e faz acenos que só nós entendemos. Parece até que nós somos deficientes de alguns de sentidos e que alguns sinais só nós fazemos para nós mesmos e ninguém mais pode compreender. Às vezes eu fico vendo crente falando e se eu não pertencesse ao grupo, eu não tinha a menor ideia do que está acontecendo. Quarto lugar, é preciso acabar com essa mentalidade de evangelização por exclusão. Eu fico vendo toda hora a evangelização que a gente faz é para afirmar quem está fora. Outro dia, um repórter amigo meu, que não é cristão, estava andando comigo fazendo uma matéria, e nós ficamos umas 5 horas juntos fazendo essa matéria, nós já somos amigos de outras ocasiões, e quando ia acabando já a coisa toda, nós encontramos com um evangélico, que estava feliz da vida de ver aquele repórter, que é uma celebridade, tanto tempo ali, me tratando com tanto carinho, e aí ele viu o repórter feliz, vira-se para o repórter e me faz o favor de desevangelizá-lo. Chega e diz o seguinte: fulano, que grande oportunidade o Senhor está dando a você de passar 5 horas com este homem de Deus. Aí disse: isso tudo é para você saber como são os caminhos da salvação. Aproveite essa oportunidade, porque você que tem estado fora, possivelmente nunca mais tem uma outra igual a esta. Aí eu peguei, chamei o rapaz do lado, falei assim no ouvido dele, falei: filho, quando você quiser estragar a evangelização dos outros, arranje as suas vítimas. Na minha evangelização ninguém está fora, está todo mundo dentro. Se ele estiver fora, ele vai ter que me dizer que ele está fora, porque se ele não me disser que está fora, eu já considero que ele está dentro. Porque eu acredito que Deus incluiu a todos. Se alguém quiser ficar fora, vai ter que pular fora. Eu estou chegando e dizendo: você está dentro em nome de Jesus. Semana passada, lá no Jordão, havia 2 repórteres comigo cobrindo a viagem. E um deles se converteu, está feliz da vida, cheio do amor de Deus. E a outra estava indo pela primeira vez fazendo uma reportagem para uma rede de televisão. E aí, quando a gente foi chegando no Jordão, ela virou para mim e falou: reverendo, vai ter o batismo, não é? Eu falei: vai. Deve ser uma bênção, uma maravilha esse batismo, né? Eu falei: é. Escuta, será que dá para eu me batizar sem me virar evangélica? Eu sou pagã. Meu pai disse que era para eu não me batizar, mamãe não me batizou, eu cresci pagã. Eu queria tanto me batizar, mas eu tenho medo de virar evangélica. Aí o outro repórter, que tinha se convertido há 6 meses atrás, na mesma viagem, virou para ela, ficou olhando assim sério. Ela falou: como é que eu chamaria isto, reverendo? Aí ele disse: oba, oba, minha filha, oba, oba. Aí eu senti que murcharam a bola dela. Aí eu peguei e passei a mão assim na cabecinha dela e falei: escuta, fulano, você não está querendo se batizar ainda não. Sabe o que você está querendo? Você está querendo uma oração, você queria entrar no Jordão, queria se ajoelhar dentro d'água, queria que eu jogasse água na sua cabeça, ou então queria que eu mergulhasse você.
Porque você é ocidental. Para nós ocidentais que temos alguma memória religiosa, o Jordão é maior do que o rio Amazonas. Porque é o rio mais caudaloso do mundo. Carrega as histórias da fé. O que você está querendo é isso, é só isso, não é batismo. Quando a gente chega lá, depois que eu batizar todo mundo, eu mando todo mundo embora, ficamos só nós dois, você ajoelha e eu faço isso. Não é batismo não, é só preparação para no ano que vem você voltar e eu batizar você aqui. Aí eu fiz isso. Quando acabou, ela quase pediu para ser batizada. Me beijou, me abraçou, que coisa boa, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Eu digo, é gostoso mesmo, que coisa boa. Falei, olha, é tão bom, que você um dia ainda vai aceitar ser batizada, apesar de se tornar evangélica depois disso. Você vai ver em nome de Jesus. A quinta coisa que a gente tem que acabar urgentemente é com essa evangelização que se auto-anuncia. Eu fico chocado quando eu vejo pessoas com oportunidades fantásticas diante de si, e que agora dizem, bom, nós estamos iniciando a evangelização, vocês são os perdidos e eu sou o mensageiro de Deus, preparem-se porque eu vou pregar e vocês vão ter a chance de se converter. Todo mundo se arma, ninguém se converte. Evangelização, gente, tem que ser como comer uma manga rosa, tem que ser como encher a boca num caqui. Tem que ser como aquela conversa maravilhosa que você passa na menina pela qual você está apaixonado. Você não diz, olha, se prepara que agora vai começar a tentativa. Chega gostoso, cheio de radiância, com a tua melhor vida, com a tua melhor cara, com a tua melhor paixão, com o melhor de ti. Deixa fluir, deixa vazar, deixa suar, deixa aparecer, deixa cheirar, deixa ser, let it be. Em nome de Jesus. Para mim é mais terrível ainda quando chega aquele momento em que o indivíduo diz assim, eu acabei de pregar, preparem-se agora porque estou iniciando o apelo. Vocês já viram isso? Já viram isso? Não me digam que só eu que não dei sorte vi a beça. Sexta coisa com a qual a gente tem que acabar, que trabalha contra nós, é a comunicação estereotipada. Essa comunicação que é uma transliteração, é uma tradução da psicografia do Chico Xavier para o púlpito evangélico. Não é o Chico Xavier que psicografa? Quando ele chega ali, o Emmanuel, ele escreve o que ele não sabe escrever, diz o que ele não sabe que podia dizer. Eu vejo tudo isso acontecendo no meio evangélico. Você encontra com ele ali, ele está dizendo, tá bom, tá ótimo, sim, muito bom, maravilha, a gente come uma pizza logo depois, tá bom? Sobe aqui e diz, amados irmãos, vamos invocar a presença do clementíssimo Deus. Tem nada a ver com a vida. E o pior é que esse mal pega em jovem também. Pega em jovem também. Eu às vezes vejo o moço, dali para cá, acontece um negócio com ele, que ele incorpora o Sérgio Buarque de Holanda. Isso é porque a gente não crê em incorporação e não podemos crer mesmo, porque é diabólico. Mas tem uns que parece que acreditam. Seja você. Seja você. Pregue do jeito que você conversa, converse do jeito que você prega. Viva o que você prega, prega o que você viva. Seja você. Não tem versão melhor para o Evangelho do que a sua versão, cheia do amor de Jesus e cheia do Espírito Santo. A sétima coisa que precisa acabar para o bem do Brasil. Precisamos acabar com os nossos esquisitismos bizarros. O orçamento da União estava sendo
larapiado. E nós evangélicos estávamos escrevendo artigos sobre se era possível ter dente de ouro ou não ter dente de ouro. Um monte de gente morrendo de fome, e eu vejo artigos. Dente de ouro é de Deus, não, é do diabo. Cadê o dente de ouro? Faz 2 anos, já acabou. Era importante assim? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Em nome de Jesus. Onde é que estava aquela teologia do tombo? Se sopra e cai. Se não sei o quê. Eu pregava por aí, no meio da pregação, eu vi um bocado de gente caindo, eu já não podia mais nem fazer assim, ó. Que cai. Pro fim eu já estava pregando assim. Se fizesse assim, caía todo mundo. Eu já encontrava gente que dizia assim, ó, eu vim hoje aqui para este culto abençoado porque eu estou doido para dar uma caidinha. Onde é que isso foi parar? Acabou? Era importante? Quanta gente comprou brigas, quanta gente brigou, quanta gente se empolgou, quanta gente quase morreu. Uma senhora caiu do 4º andar de uma varanda. Estava orando com alguém lá, alguém disse, agora você vai cair. Ela, blum. Graças a Deus sobreviveu. Alguém veio me perguntar se tinha sido o poder de Deus. Eu falei, não, foi choque. Deus não derruba ninguém assim. Derrubar e mandar para o hospital? Que bênção é essa? Deus me livre. Uma dessa eu não quero não. Aí eu fico vendo as grandes questões evangélicas bizarras. Nosso Senhor tem cada filho. Cada filho. A paciência de Deus, não é nem de Jó. E o Brasil está aí, e a gente com essas questões maravilhosas, fantásticas, enormes, finais. Gente, é hora de acabar com esses esquisitismos bizarros, viver pelo que Jesus viveu, chorar pelo que Jesus chorou, brigar pelo que Jesus brigou, morrer pelo que Jesus morreu, porque o resto é vida de cachorrinho. Em 8º lugar, é preciso lutar e vencer o nosso legalismo insuportável. Eu a cada dia vejo mais gente no meio da classe média, gente no meio, gente na classe artística, gente na classe esportiva, louca para se entregar para Jesus e pensa que não pode. Pensa que não pode, porque será que eu vou ter que tirar esse brinco do lado de cá? Será que esse rabo de cavalo aqui eu vou ter que cortar? Será que eu vou trocar o jeans pela tergal que não amassa e nem amarrota? O meu Nike por um cromo alemão evangélico? Será que eu vou deixar de ter que gostar de rap e só gostar de pá? Ninguém é de ferro. E aí, enquanto isso, eu fico vendo questões relacionadas ao céu, ao inferno, a Deus e ao diabo, condicionadas por rap, Nike, jeans, tergal. E eu me sinto nauseado. Porque das duas, ou essas grandes questões são todas balelas, ou nós somos ridículos. A 9ª coisa que a gente tem que enfrentar para salvar o Brasil e que começa dentro de nós é esse nosso anti-intelectualismo. Essa coisa de que nós temos que estar dando volta em demonstrações frequentes e cotidianas de que a ciência está equivocada. As
especialmente no ambiente universitário, eu já vi tanta perda de tempo. Se a criação foi instantânea, ou se os 7 dias eram literais, se os 7 dias eram 7 eras, ou se foi uma evolução criacionista. Aí eu fico ouvindo isso tudo e digo, olha meu filho, seja lá como foi, se veio de Adão ou de um monkey, você está com uma crise existencial desgraçada, e o Espírito Santo enche teu peito de alegria se você quiser abrir a alma para Jesus hoje. Muito poucas vezes eu tenho visto essa luta intelectual evangélica, essa tentativa horrorosa de ficar todo dia tentando provar que a ciência estava equivocada. Eu vejo gente vibrando quando descobrem que uma teoria científica estava errada. Evangélicos dizem, aleluia, estava errado, estava errado. Mas não foi ele que descobriu que estava errado e nem ele propôs uma certa. Ele só está feliz porque estava errado. Aí a gente fica a vida inteira do lado dos medievais, do lado dos burros, do lado dos obscurantistas, do lado dos fechados, do lado dos que fazem inquisição, dos lados dos que acendem fogueira, do lado desses que lutam contra a história, que lutam contra os avanços. E isso é anticristão. Porque se hoje nós temos uma ciência física da qual essa universidade se orgulha, não foi graças a um cientista ateu brasileiro, foi graças a alguém chamado Sir Isaac Newton, que lia mais a Bíblia do que fazia qualquer outra coisa, mas lia a Bíblia com cabeça aberta e pensava com inteligência. Se hoje o mundo ocidental desfruta de todas as maravilhas que vão do telefone celular, à internet, às BBS, a tudo que existe, não foi por outra razão, a não ser porque aqueles que construíram a civilização do Ocidente eram pessoas que acreditavam de que porque o universo tinha sido criado por Deus, ele era inteligente, conectável, estudado, cientificizável, perscrutável, processual, inteligível, e não tinham medo de mergulhar na molécula, nem no átomo, nem na biologia, nem em lugar nenhum, porque eles sabiam que a mão do Criador estava em tudo, e se estava em tudo havia ordem, se havia ordem havia inteligência, se havia inteligência, havia possibilidade de pesquisa, se podia pesquisar, se podia se chegar a conclusões, e se chegasse a conclusões, chegasse a elas para a glória do nome do Criador, e só por isso. Eu sonho com a possibilidade de que a geração dos meus filhos ofereça a esse país os melhores cientistas que esse país já viu. Eu sonho com a possibilidade de que grandes descobertas que aconteçam no mundo da biologia, da ciência física, no mundo da genética, no mundo da informática, aconteça porque mentes cheias do Espírito Santo e que amam a Jesus não tiveram medo de pensar, quebraram esse ciclozinho da mediocridade e ofereceram mentes agigantadamente inteligentes para o louvor da glória de Deus, para a exaltação do nome de Jesus na sociedade humana. E por último, é preciso enfrentar e vencer a nossa falta de generosidade humana, de bom senso e de compaixão social. Se nós queremos ser aqueles que vão conquistar esse país pela via do amor, pregar essa mensagem de Jesus, nós precisamos nos tornar mais generosos do que os mais generosos na sociedade brasileira. Nós precisamos nos tornar mais sensatos do que os mais sensatos na sociedade brasileira. E nós temos que ser mais compassivos socialmente do que aqueles que têm mais compaixão no resto da sociedade brasileira. Eu acho trágico que os heróis da generosidade nesse país não sejam evangélicos, que os campeões do bom senso não estejam entre nós, e que os grandes seres compassivos socialmente não estejam ainda nascendo do nosso meio. É por tudo isto que nós não veremos Nínive renovada, tratada e curada, a menos
que nós mesmos permitamos essa conversão dentro de nós. Se nós não admitirmos essa mudança profunda de mente, de alma, de atitude, de cosmovisão, nós vamos perder mais uma geração entre ervas e minhocas. A decisão é tua. Como é que você quer gastar os próximos 40 anos da sua vida? Se nós quisermos vencer a síndrome evangélica dos vermes de Jonas, nós temos que descobrir algumas coisas fundamentais hoje, já aqui e agora. A primeira delas, repita comigo: nós precisamos descobrir o significado missiológico de João 3,16. Sabe o que você tem que dizer? Dizer: o mundo é bonito e é vago demais. Se você é PFL, você tem que dizer: porque Deus amou o PT de tal maneira. O PT está no mundo. Está no mundo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, incluindo Lula, mas tenha vida eterna. Se você é um cristão de classe alta, você tem que dizer: porque Deus amou o Borel, Vigário Geral, Acari, Jiquié. Porque Deus amou Canutama. Será que ainda existe? Foi a cidade onde eu quase nasci. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou as tribos funk. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou os grupos de rap, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus amou a Unicamp de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, para que todo aquele lá dentro dela que crê no Senhor Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Porque nós não somos católicos. Os católicos é que creem que a salvação está na igreja, a gente não. Está no Senhor Jesus. Confessar João 3,16 significa assumir um compromisso de amor, sem preconceito, sem seletividade, sem antisséptico, sem fronteira, sem barreira, sem confinamentos, sem amuralhamentos, sem trincheiras, sem fossos. Neste mundo, Deus amou o mundo, onde haja um ser humano bonito, feio, cabelo curto, cabelo grande, cheirando bem, cheirando mal, um machão ou um homossexual, uma campeã de feminilidade ou uma lésbica, um ser inteligentemente fantástico ou um absolutamente burro, aonde quer, no entanto, que haja alguém chamado de humano. Meu caminho passa por aí. Meu caminho passa por aí. Meu caminho passa por aí. Segunda coisa fundamental, para a gente vencer os vermes e as ervas que querem se transformar nos temas da nossa vida e conseguirmos amar a cidade que Deus ama, o mundo que Deus ama, precisamos assumir a filosofia das bem-aventuranças. Olha, gente, chega de evangélico safado. Chega de gente torpe. Quero dizer uma coisa a vocês. Alguns dos meus melhores amigos não são evangélicos, porque alguns deles são melhores do que os melhores evangélicos que eu conheço. Estou te dizendo uma coisa, talvez seja a primeira e a última vez que você me convide para vir pregar aqui, mas eu vou dizer tudo que eu tenho direito nos próximos 10 minutos. Muita gente dura, muita gente torpe, muita gente insensível, muita gente casca grossa, vestido de crente, levantando bandeira do evangelho,
gente que não tem nenhum compromisso com o espírito do Evangelho do Senhor Jesus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, sensíveis e compassivos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles, no fim de tudo, vão ganhar a briga, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os limpos de coração, que não têm medo de olhar para a vida com pureza, porque eles verão o espetáculo final, eles verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles vão se empanturrar, eles serão fartos. Bem-aventurados os pacificadores, essa gente boa que anda reconciliando o mundo, porque as pessoas vão olhar para eles e vão dizer: aquele ali é um filho de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Se isso acontecer, regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Vocês estão em ótima companhia, companhia do Jeremias, do Isaías, do Daniel, do Ezequiel, do Oséias, do Amós, do Obadias, do Miqueias, do Malaquias e até do Jonas. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Se bem que Jonas foi perseguido por um verme. Terceira e última coisa que a gente precisa assumir: nós precisamos entender a espiritualidade social proposta na parábola do bom samaritano. Entender e assumir essa proposta significa, gente, que eu agora sou bom como meu Pai Celeste é bom, que faz nascer o sol sobre maus e bons, vir chuva sobre justos e injustos. Significa que o dogma do amor não pergunta pelos dogmas doutrinários. Significa que um samaritano herético pode estar socialmente fazendo bens maiores e que Deus leva a sério do que eu, com a minha ortodoxia sacerdotal e levítica, que passo indiferente pela existência humana. Significa que Deus espera urgentemente que eu consiga ver meu próximo em quem a religião não vê próximo nenhum. A gente tem que acabar com essa coisa desgraçada de que é bom para evangélico. Cristão é bom para o mundo, em nome de Jesus. E só concluindo, é preciso romper com a cultura evangélica e assumir os princípios dos evangelhos. Tem gente que pensa que porque você é evangélico, você está de acordo com os evangelhos. Cada dia mais, ser coerente com a cultura evangélica significa estar em dissonância com os princípios do evangelho. O que às vezes a gente vê por aí, que a gente chama de evangélico, não tem nada a ver com o evangelho. Eu às vezes fico imaginando Jesus de Nazaré com a liberdade dele nos evangelhos. Coitado se ele entrasse na igreja presbiteriana. O que ia acontecer com ele ali, hein? Dar uma cusparada no chão, fazer lodo, aplicar nos olhos daquele homem e dizer: vai lá no batistério da igreja, na pia batismal, e te lava. Se eu fizesse isso, o Supremo Concílio ia me chamar e ia me disciplinar. O que aconteceria na Convenção Batista se isso acontecesse? Ou num Concílio Supremo dos Metodistas?
que aconteceria se Jesus entrasse da reunião mais solene das nossas manifestações religiosas e virasse a mesa? Porque nós estamos muito mais preocupados com o dinheiro que a gente pode levantar. O que aconteceria se Jesus entrasse no meio de uma reunião da Universal do Reino de Deus, depois que já pediram para dar anel, colar, pulseira, dente de ouro e tudo, senão Deus não abençoa? O que ele ia fazer? Ser evangélico. Tem alguma coisa a ver com os evangelhos? Eu quero ser do evangelho. Estou pedindo a Deus que tenha misericórdia de mim, que me salve da cultura evangélica, me encha do evangelho do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós temos diante da chance imperdível de uma geração. Nós não podemos nos tornar a repetição de erros históricos. Nós temos que pegar o melhor da história, olhar para o evangelho, abrir a palavra e dizer: eu quero manter na minha vida aquilo pelo que Jesus morreu, aquilo pelo que Jesus viveu, e dá-me força, Senhor Jesus, para não ser outra coisa senão um cristão que ama a Deus, que ama o próximo, que ama os irmãos, que serve a igreja, que vive no mundo e que não tem medo de amar aqueles aos quais Deus amou, e que não vai gastar a vida preocupado com vermes e com ervas. Vai gastar a vida querendo salvar as grandes cidades, querendo salvar os grandes países, querendo salvar aqueles pelos quais Jesus morreu. Dá-me a graça, ó Deus, de viver como Jesus viveu. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Queria que você curvasse a cabeça só um pouquinho. Queria que você fechasse os seus olhos por um pouco. Curve a cabeça, por favor, feche os seus olhos. Eu queria fazer um convite a você. O convite é simples, mas pode mudar a sua vida. Eu queria que você decidisse hoje que o seu inimigo não é um vermezinho e que o seu prazer não é uma ervazinha. Você não vai viver essa vidinha que come para viver, que vive para comer, que come para viver, que vive para comer. Que a sua ambiçãozinha não é simplesmente uma graduaçãozinha para viver uma vidinha orgulhosamentezinha de nada. Queria que você decidisse hoje, que seja lá no que você vai investir sua vida. Você vai fazer disso um projeto para a glória de Deus. E você vai querer que no âmbito das suas possibilidades humanas, a sua existência tenha o maior alcance possível. Houve um homem que decidiu que a vida dele ia ser fazer sanduíche. Mas ele criou a rede do McDonald's. Está no mundo inteiro. Seja lá o que você vai fazer, não faça para os vermes. Faça para a glória de Deus. Não tenha medo de amar. Não aceite bandeirolas, nem ideologiazinhas, nem filosofiazinhas que venham limitar sua vida. Foi para a liberdade que Jesus libertou você. Não tenha medo de ser feliz. Se você hoje, nesses dias aqui, tomou a decisão de que você vai sair e que você não vai gastar a sua vida preocupado com vermes e ervas, você vai oferecer sua mente à generosidade de Deus, à grandeza de Deus e às causas de Deus.
você vai sair daqui dizendo: ó Senhor Jesus, ajuda-me a amar os que tu amas, e tu amas a todos. E ajuda-me, Senhor, a viver pela cidade, pelo país, pela sociedade humana, ao invés de ficar curtindo um confortozinho de uma erva e o desconfortozinho de um verme. Eu não quero virar verme com verme. Eu quero ser gente cheia do Espírito Santo, cheia de sonhos, cheia de ideal. Usa a minha vida para escrever uma história nova neste país. No que quer que a minha vida possa ser útil a ti, arranca dela o máximo. Em teu nome, Jesus. Se você está dizendo isso para Jesus e tomando esta decisão, tem uma coisa tão linda que só eu estou vendo daqui. Ninguém mais está vendo. Deus te abençoe, fofinho. Você é um garotinho com a carinha de anjo ali, com as duas mãozinhas para cima e dizendo o que ele quer. Jesus te guarde. Eu acredito que uma semente de Deus pode estar plantada em ti. Acredito que você pode vir a ser um senador desse país, em nome de Jesus. Acredito que você pode vir a ser um evangelista ungido. Acredito que você pode ser um cientista maravilhoso, um escritor que vai escrever coisas maravilhosas. Acredito que você pode. Você pode estar preocupado com mais do que minhocas. Se você tomou essa decisão, você pode ser um missionário no Tibete. Pode ser que esses amigos aqui nunca mais ouçam falar de você depois disso. Mas com certeza, teu nome vai estar escrito na história que Deus está escrevendo. Em nome de Jesus. Se você tomou essa decisão e quer orar comigo a respeito disso, eu peço que você fique em pé aí no seu lugar agora. Você que está dizendo: eu vou sair daqui, não vou gastar minha vida entre o conforto de uma erva e o desconforto de um verme. Se eu tiver que sentir desconforto, que seja pelas grandes coisas. Se eu tiver que brigar, que sejam contra os grandes inimigos. E o maior deles está dentro de mim. Está dentro de mim. Levante uma de suas mãos. Todos nós levantamos. Eu acho que a decisão é de todos. Erga uma de suas mãos e repita comigo: Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Eu quero pedir que tu me salves. Que tu me salves. Não tenha medo de dizer: que tu me salves. Que tu me salves da mediocridade. Que tu me salves do preconceito. Que tu me salves do conformismo. Que tu me salves de uma vida confinada. Eu quero pedir, Senhor Jesus, tu não deixes que eu gaste a minha vida entre vermes e ervas. Ajuda-me a ver as cidades que tu amas. Ajuda-me a ver as tuas grandes causas. Coloca dentro de mim uma grande razão para viver e uma grande razão para morrer. Escreve uma história com a minha vida, e que seja uma história para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se posso, mas eu gostaria que a gente desse uma salva de palmas para o Rei do Universo, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor.
glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Deus abençoe você. Nosso país, surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos muros, e cada pra sobreviver. E onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Não. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, os justos juízes. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos muros. Cada vez menos dinheiro pra sobreviver. E onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. São homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação.